Em 1º de janeiro, foi publicado no Diário Oficial da União a nova estrutura organizacional da Advocacia Geral da União. Em verde, está assinalada a estrutura organizacional da AGU do governo Bolsonaro, mais simplificada conforme o Decreto 11.174 revogado. Dentre as novidades da AGU de Lula, destacam-se em vermelho a Assessoria Especial de Diversidade e Inclusão, a Assessoria de Relações Internacionais, a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente e a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Neste vídeo são evidenciados pontos principais de grande interesse da sociedade civil sobre as 3 últimas estruturas, ao traçar um paralelo com as expectativas dos gestores da geopolítica global. A Assessoria de Relações Internacionais compete atuar como ponto de contato da Advocacia Geral da União junto a redes e mecanismos de cooperação técnica internacional, atuar como interlocutor da Advocacia Geral da União junto a redes e mecanismos de cooperação técnica internacional nas atividades referentes a relações internacionais, tanto no atendimento a demandas como na apresentação de propostas de seu interesse. Identificar tratados e temas emergentes em fóruns internacionais que sejam de interesse da Advocacia Geral da União e encaminhá-los para análise e eventual atuação dos órgãos competentes da instituição. Eu fico imaginando como é possível a gente, na próxima década, tentar construir esse mundo mais democrático. Uma nova governança mundial. A cooperação internacional é vendida por entidades globalistas como instrumento para a defesa contra crises globais, conforme frisado por Yuval Noah Harari, conselheiro de Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial. Porque era importante a gente ter uma governança mundial para resolver o problema das crises. Um tsunami de problemas globais, tais como a crise climática, crises de saúde pública, guerras, crises econômicas, crises sociais, convulsões sociais, crises migratórias e uma possível crise cibernética são fabricadas e estimuladas para justificar a necessidade de uma governança supranacional concentrada nas mãos de entidades corruptas não eleitas pelo povo para supostamente resolver os problemas da humanidade. E eu acho que você só vai conseguir implementar as políticas corretas que nós precisamos se tiver uma governança mundial que tome decisões em que, em alguns casos, ela tenha que ser cumprida automaticamente, independente da decisão do Congresso Nacional. Mas não tem sentido você aprovar uma coisa no encontro da ONU, depois cada um de nós levar para dentro das nossas divergências internas para decidir. Não decide nunca. E a gente aumente a capacidade de governança da ONU, que não seja uma instituição apenas decorativa, que seja uma instituição que tome decisões efetivamente. É evidente que a cessão da soberania nacional através da celebração de tratados e a obediência a políticas de interesse da nata meta capitalista global são promessas alinhadas aos interesses das ONGs que financiam o progressismo no Brasil e no mundo e têm um interesse em nossas riquezas, bem como no domínio de corpo e alma sobre a humanidade. Efetivamente. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu estava preso quando a ONU em Genebra autorizou que eu pudesse ser candidato a presidente. Você sabe disso? A Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente compete assistir o Advogado-Geral da União na representação e na articulação institucional perante fóruns, órgãos e entidades de defesa do clima e do meio ambiente para a segurança jurídica das políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável de transição ecológica e descarbonização. A descarbonização das economias está embutida entre as metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e prevista no Acordo de Paris para atingir emissões líquidas de carbono global pela metade até 2030 e a zero até 2050. O WEF prevê uma taxa global sobre o carbono ao estimular o aumento de impostos e a redução de consumo de carne e a restrição de bens em geral. O Doconomy Card, uma parceria do WEF com a Visa e a Mastercard, rastreará compras por nível de poluição de gás carbônico, ao bloquear o cartão quando ultrapassar os limites da pegada de carbono individual permitidos pelo governo mundial.
Isso significa que a casta popular jamais poderá acumular riquezas devido a limitações impostas pela elite tecnocrata global, proprietária dos meios de produção. A descarbonização das economias é parte da agenda Grande Reset do capitalismo, que visa destruir as economias para supostamente reconstruir melhor debaixo da hipervigilância digital das Smart Cities. Também compete à Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente elaborar estudos e preparar informações técnicas sobre clima e meio ambiente por solicitação de autoridades vinculadas à transição ecológica e propor a uniformização da jurisprudência administrativa para a correta aplicação das leis para prevenção e solução de controvérsias entre os órgãos jurídicos e da administração pública federal nos assuntos pertinentes à defesa do clima e do meio ambiente. Eu imagino a elaboração de estratégias para forçar a promoção de um senso comum para justificar a necessidade de agir contra mudanças climáticas declaradas. Como fortalecer as nossas relações internacionais, inclusive para que a gente possa discutir a questão do clima no planeta Terra com mais senioridade, com mais respeitabilidade e com mais força. Porque o Brasil é um país que precisa ser levado em conta não só pela sua população, não só pela sua extensão territorial, mas pelo que o Brasil representa do ponto de vista de reserva florestal, pelo que o Brasil representa do ponto de vista da riqueza da sua biodiversidade, pelo que o Brasil representa do ponto de vista da sua costa marítima e da quantidade de água doce que nós temos. Portanto, o Brasil tem potencial extraordinário de voltar a ser protagonista internacional, discutindo em igualdade de condições com todos os outros países do mundo, para que a gente possa, inclusive, discutir uma nova governança mundial. É preciso que a gente saiba que tudo que foi criado em 1948, ou seja, depois da criação das Nações Unidas, é preciso que haja uma certa renovação. É preciso que haja outras instituições que hajam diferente do FMI. É preciso que haja mais países participando do Conselho de Segurança. É preciso que haja uma nova geopolítica mundial para que a gente possa discutir essa questão climática. E sobre a questão do clima, o que me preocupa muito é que em todos os encontros internacionais que você participa, tem discussões maravilhosas, a gente aprova coisas maravilhosas, mas depois que a gente aprova, volta para ser aprovado dentro do Estado Nacional. Portanto, tem que ser aprovado no Congresso americano, no Congresso chinês, no Congresso brasileiro, no Congresso do Paraguai, no Congresso da Alemanha. E, normalmente, quando o interesse é do Estado Nacional, a coisa internacional não funciona. Então, é preciso que a gente tenha uma nova discussão sobre essa questão climática. É preciso que a gente tenha uma nova discussão sobre uma nova governança mundial, porque, sobretudo na questão do clima, é preciso que a gente decida a nível internacional e que essa decisão valha para todos os países do planeta Terra. A Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia compete representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas, promover a articulação interinstitucional para compartilhamento de informações, formulação, aperfeiçoamento e ação integrada para sua atuação. Aparentemente, este órgão visa instaurar um tribunal da verdade sobre ações governamentais para evitar o descrédito e revoltas populares. É evidente que agências de checagem e o termo desinformação deviam ser banidos de qualquer democracia, uma vez que há o risco de, por trás dos donos da verdade, haver corporações privadas com interesses particulares, impondo grave risco à liberdade de expressão, de tal modo que se persegue o contraditório, o taxando de crime pelo espalhamento de notícias supostamente falsas danosas para a sociedade civil. Sabe disso? Por que tem países que não obedecem às decisões das Nações Unidas? Não adianta nada você fazer encontro mundial, tomar decisões e depois permitir que essa decisão só seja cumprida se o Estado Nacional aprovar. E aí, quando chega para o Estado Nacional,
a gente não consegue aprovar.